falar inglês, fazer a aquisição do inglês. O inglês é uma habilidade, o inglês não é um estudo sobre uma língua, não é regra gramatical. Inglês é fazer a aquisição. Inglês é eu conseguir me comunicar com alguém de um outro país. Mais importante é você conseguir fazer uma entrevista de trabalho em inglês. O mais importante é você cumprimentar e bater um papo com aquele gringo, com aquela gringa que aparece no seu trabalho. É você conseguir participar de uma reunião em inglês, é você viajar e participar de congressos internacionais, você conversar com pessoas da sua área em inglês. O inglês é a ferramenta que vai te levar a fazer tudo isso que eu falei, entendeu? E você precisa fazer o quê? A aquisição dessa ferramenta, dessa habilidade. Ficar só no estudo da gramática não vai te ajudar. Andar de bicicleta, nadar, dirigir, jogar futebol. Vocês já aprenderam essas habilidades? Isso tudo é habilidade que a gente faz, que é totalmente o quê? Motor, que a gente faz sem pensar. Eu tirei a minha carteira. Tirar a carteira não significa necessariamente você estar pronto para pegar uma estrada, né? Para você dirigir e tal, nos desafios do trânsito. Você tem o básico, né? O suficiente para você pegar o carro e ir. Mas eu me lembro muito bem a primeira vez que eu fui sozinha de casa até um shopping perto da minha casa. Quando ainda morava na casa da minha mãe. Eu cheguei suando tanto nervoso que eu passei, que eu queria tomar um banho no shopping, me trocar de tão suada que eu tava, de tanto nervoso que eu tinha passado. É uma habilidade que com o passar do tempo, hoje, para eu pegar um carro para dirigir, depois, não vou falar quantos anos, mas depois de muitos anos já que eu dirijo, eu nem penso mais. Eu nem sei mais se eu parei. Eu sei que eu parei no farol, que eu respeito, tá, as regras do trânsito. Mas é uma coisa automática, que eu não fico pensando, o farol está vermelho, eu preciso frear agora, devagar. A gente não pensa, você vê o farol, você freou, pronto. Você não fica pensando. É uma habilidade motora que você adquiriu. A língua é a mesma coisa. É uma habilidade, não só motora, é claro. Tem a parte semântica, a parte de vocabulário, a parte de estrutura gramatical, que você vai fazendo, mas o que eu quero dizer é o quê? Você vai fazendo a aquisição. E a aquisição disso, da mesma forma que a gente aprendeu a dirigir, que a gente aprendeu a nadar, que a gente aprendeu a jogar futebol, que a gente aprendeu a andar de skate, aprendeu todas essas coisas, você faz como? É na prática. Na prática. Não é, ninguém sentou você para te dar uma aula teórica de como aprender a andar de skate. Língua, aprender uma segunda língua é prática também. Não é estudar sobre a regra gramatical que vai te ajudar a falar. Não é ler e escrever que vai te ajudar a falar. A única coisa que vai ajudar você a falar é falando. Eu sei que é redundante falar isso, mas é justamente isso. O que te ajuda a falar inglês, falar uma outra língua que você queira aprender, é abrir a boca e falar. Mas se escrever, se eu ficar copiando aquela uma frase, poxa, eu queria tanto aprender a falar assim, eu trabalho na minha empresa há 15 anos. Mas tem que usar a estrutura do present perfect. I have worked in my company for 15 years. Então você está falando essa estrutura. Se eu copiar, eu vou copiar essa frase várias vezes para eu conseguir falar, porque depois eu vou estar preparado para falar. Só que, aí vamos voltar para fono, porque fono a gente estuda muito sobre o cérebro, linguagem a gente estuda duas coisas, linguística e cérebro, e neuroanatomia a gente estuda, neurologia, neuroanatomia, a gente estuda muito isso na fonoaudiologia. O cérebro tem as regiões diferentes para cada coisa. Para escrever, a gente usa uma região do cérebro. Para falar, a gente usa outra região do cérebro. Tá perto uma da outra. É no lobo frontal. Tá perto um do outro. Mas são regiões diferentes. Então, você tá querendo usar uma região do cérebro, só que você está estimulando a região errada. Você quer falar, só que você está dando o comando para a região da escrita. Você não está dando o comando da região da fala. Então, mas poxa, se eu copiar várias vezes eu vou me lembrar. Você vai se lembrar como escrever, mas como falar, não. A gente tem duas áreas principais do cérebro. A gente tem a área da compreensão
que é a área de Wernicke, e a gente tem a área de expressão, que é a área de Broca. Então, a área de Wernicke começa aquela área da compreensão que está em contato com o nosso ouvido. Então, você tem a orelha externa, a orelha média, a orelha interna, e aí a orelha interna tem o nervo auditivo que vai e faz o seu caminho aí, que chega lá na área de Wernicke, que é a área de compreensão. Então, você escuta, e aí você precisa o quê? Falar. A área da fala é a área de Broca. Se eu estou escrevendo, se eu estou estudando sobre a gramática do inglês, eu não estou estimulando a área do meu cérebro que eu preciso para falar, que é a área de Broca. A única forma de eu estimular a área de Broca para falar é falando.